A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la. Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera, mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jørgen Haus percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação. Mas em geral isso ocorre muito rapidamente, em cerca de 1/7 de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jørgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais, mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Haus são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968, então é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jørgen Haus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDEs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDEs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre, ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia: um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de Satélite Negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase 2 semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeito e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9.
Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon, mas estranhamente nem as transcrições da missão da NASA nem o próprio Gordon pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi: houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alasdair Lunan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDIs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial, mais precisamente o mapa da constelação Bootes. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou: e se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era 13.000 anos atrás, o que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Spaceflight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDIs. Aqui está o que ela dizia: comece aqui, nosso lar é Upsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7, começando pelo Sol, que é o maior dos dois. Nosso sexto planeta tem uma lua, nosso quarto planeta tem 3. Nosso primeiro e terceiro planetas têm uma cada. Nossa sonda está na posição de Arcturus, conhecida em nossos mapas. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica, mas a capa foi mal colocada, se desprendeu e saiu voando. As fotos foram tiradas apenas para documentar esse acontecimento. O Cavaleiro Negro é uma lenda muito interessante. Podemos ficar falando sobre ela horas a fio, procurando novas informações e provas e depois assistindo cada uma ser desmentida. Essa história é uma coleção de muitos casos, relatórios e fotos de satélites de verdade que não tem nada a ver uns com os outros. Tudo isso foi misturado para virar uma lenda urbana incoerente e sem lógica. Sem lógica, porém muito fascinante. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá.
A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande, e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar mesmo com traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis.
Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras como a nossa lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos. Mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica, sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço? Onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Atenção, muita atenção! Algo muito empolgante está acontecendo em Saturno. É chamado de temporada de raios. E não, o planeta não está se transformando em uma roda gigante gasosa. Deixe-me contar mais sobre esse fenômeno. Todos os anos, o telescópio espacial Hubble da NASA dedica parte de seu tempo para observar Saturno, um gigante gasoso, como eu, o segundo maior planeta do Sistema Solar. E esse corpo espacial sempre tem algo novo para nos surpreender. Por exemplo, dê uma olhada em uma das imagens mais recentes do gigante gasoso. Está vendo essas manchas de raios? Elas significam que a temporada de raios de Saturno está começando. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo, por isso ele tem 4 estações. Mas como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de 7 anos terrestres. Tenha isso em mente, pois é importante. Agora, a próxima coisa sobre a qual precisamos falar para entender o conceito da temporada de raios única em Saturno é o equinócio. Na Terra, é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno, é algo um pouco diferente. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão posicionados de lado em relação ao Sol. E embora os equinócios em Saturno ocorram a cada primavera e outono, assim como em nosso planeta, na verdade, eles ocorrem muito raramente, aproximadamente uma vez a cada 15 anos terrestres. É por isso que os astrônomos estão tão empolgados com esse evento. Agora veja, há 2 manchas de raios nesse anel, chamado de anel B, à esquerda da imagem. Eles se assemelham aos raios de uma bicicleta. Seu sombreamento e formas variam. Eles podem parecer escuros ou claros, dependendo do ângulo e da iluminação.
Às vezes, podem parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de um raio radial. Eles também não duram muito tempo, mas cada vez mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É nessa data que ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, cria um ambiente eletricamente carregado. Na Terra, isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E se estivermos falando de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas. E isso provavelmente levita temporariamente essas partículas acima das rochas maiores que compõem os anéis. Pela primeira vez, os raios dos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. A Voyager 2 simplesmente passou pelo planeta e depois seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Naquela época, a sonda espacial Cassini da NASA estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Rapidamente, ela provou que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno, ou pela influência das luas do gigante gasoso, ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. Essa missão foi concluída em 2017. Agora, o Hubble mantém seu monitoramento de longo prazo das mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno, porque embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis, e os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Mas esses raios não são o único fenômeno espacial interessante. Nosso Sistema Solar é um lugar fascinante. Se você estivesse no Equador marciano descalço, seus pés não ficariam frios. A temperatura lá seria como a de um dia ensolarado de primavera. Mas você teria que usar um chapéu. Na altura da sua cabeça, estaria muito frio. Vênus gira para trás em comparação com a maioria dos outros planetas do Sistema Solar e com o próprio Sol. Uma das explicações que os astrônomos encontraram é uma colisão com algum objeto sólido. Por exemplo, um asteroide que aconteceu no passado. Io, uma das luas de Júpiter, tem centenas de vulcões, o que torna o satélite o objeto mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Essa lua também tem uma estranha superfície amarelada. Ela parece manchada e se assemelha a uma pizza de pepperoni. Europa, uma das 4 maiores luas de Júpiter, é coberta de gelo. Essa camada de gelo pode ter de 16 a 24 quilômetros de espessura. Ela também tem algumas manchas lisas. Portanto, se você gosta de patinar no gelo, vai gostar de lá. Se você juntasse todos os asteroides conhecidos no Sistema Solar, o peso total deles ainda seria menor que 10% da massa da nossa Lua. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente fundido. Isso poderia explicar porque Mercúrio tem um campo magnético, mesmo que ele seja apenas 1% tão forte quanto o da Terra. O núcleo de Mercúrio ocupa cerca de 42% do volume do planeta. Mercúrio também tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu. Isso fez com que a superfície do planeta ficasse irregular. Essas rugas são chamadas de escarpas lobadas. A maior dessas escarpas pode ter centenas de quilômetros de comprimento e até 1 quilômetro de altura. Urano é o único planeta do Sistema Solar que gira de lado. O motivo pode ser uma antiga colisão mega poderosa com um objeto do tamanho da Terra, mas até o momento isso é apenas uma teoria. Marte poderá ter seu próprio conjunto de anéis nos próximos 70 milhões de anos. Sua maior lua, chamada Phobos, está orbitando cada vez mais perto do planeta. Um dia, é provável que ela seja quebrada pela força gravitacional do planeta vermelho e se transforme em um anel que pode durar milhões de anos. Como não estarei por aqui na época, vou acreditar no que estão dizendo. Os cientistas acreditam que a superfície da Lua tem mais crateras do que a da Terra porque não há tanta atividade natural acontecendo. Ventos, chuvas, terremotos e erosão continuam alterando a superfície do nosso planeta, mas a Lua quase não tem clima para mudar sua aparência.
Saturno é o planeta mais achatado do Sistema Solar. Ele é esmagado nos polos e qualquer ponto no Equador está cerca de 6.400 quilômetros mais distante do centro do planeta do que os polos. O telescópio espacial Hubble pesa quase tanto quanto 2 elefantes africanos machos e é tão longo quanto um grande ônibus escolar. Sim, esse é um lançamento que eu adoraria ver. 2 elefantes em um ônibus escolar. Ele já fez quase 1,5 milhão de observações desde que foi lançado em 1990. Os astrônomos usaram esses dados para escrever cerca de 15 mil artigos científicos. Tudo na Terra e tudo que as pessoas podem ver no espaço com a ajuda de telescópios é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e corresponde a menos de 5% do universo. Quase 68% do universo é energia escura, e os 27% restantes são matéria escura. Saturno tem um vórtice misterioso girando sobre o polo sul do planeta. A coisa toda se assemelha a uma enorme tempestade semelhante a um furacão, medindo quase 8.000 quilômetros de diâmetro. Isso equivale a 2/3 do diâmetro da Terra. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com um furacão, ele não se comporta como um. Saturno também é o único planeta do Sistema Solar que é menos denso que a água. Em outras palavras, se você encontrasse uma banheira grande o suficiente para acomodar esse gigante gasoso, ele flutuaria como um patinho de borracha. Os terremotos na Lua não ocorrem com a mesma frequência que em nosso planeta, mas quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Uma das luas de Saturno, Jápeto, tem uma coloração bizarra de 2 tons. A diferença entre os 2 hemisférios da Lua é grande. Um deles é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não desvendaram esse mistério. O único cinturão de asteroides do Sistema Solar que os astrônomos conhecem fica entre Marte e Júpiter. Há milhares de asteroides nessa área. Eles são objetos sólidos de formato irregular e tamanhos diferentes, mas todos são bem menores que um planeta. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares. Algumas das rochas revelaram ser de origem marciana, outras vieram da Lua ou do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Buracos negros são enormes. Os objetos mais densos do universo têm uma massa tão grande que sua força gravitacional não deixa nada, nem mesmo a luz, escapar de suas garras. Mas nesse mundo aterrorizante dos buracos negros, há monstros que estão em uma liga própria. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro que é 33 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Esse gigante espacial fica no centro de uma galáxia elíptica supergigante chamada Abell 1201, que está localizada a 2,7 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. Esse buraco negro é tão grande que recebeu uma designação rara, buraco negro ultramassivo. Não é de se admirar, pois ele é mais de 8.000 vezes mais pesado do que o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi o primeiro a ser descoberto com a ajuda de lentes gravitacionais. Esse método se baseia no fato de que objetos muito maciços, como galáxias, curvam a luz de um objeto mais distante, ampliando-a. Um aspecto positivo desse método de pesquisa é que ele permite que os astrônomos estudem também os buracos negros inativos. Isso poderia nos ajudar a detectar muitos novos buracos negros além do nosso universo local, que é como é chamada a área ao redor da nossa galáxia. Provavelmente também nos ajudaria a encontrar alguns objetos exóticos que nunca vimos antes. Agora vamos falar sobre outro instrumento incrível que nos ajuda a explorar o espaço com eficiência: o telescópio espacial James Webb. Quando o telescópio observa galáxias jovens, que pareceriam meras manchas vermelhas para você, ele vê um número surpreendente de ciclones agitando-se bem no centro. Esses são buracos negros. É interessante notar que se acreditava que os buracos negros gigantes eram grandes protagonistas no início da história cósmica. Mas o James Webb encontra regularmente um número inesperado dessas feras. Por exemplo, usando o telescópio, os astrônomos detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos. Em termos de universo, isso é apenas um bebê. Esse é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, chamada CIRS 1019. O buraco negro é surpreendentemente pequeno e não é nada maciço. Na verdade, ele é um dos menores encontrados no início do universo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis.
Isso pode parecer muito, mas na realidade os buracos negros supermassivos tendem a crescer até bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Tem outra coisa incomum nessa descoberta, e os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la. Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. O desenvolvimento acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Na verdade, os cientistas há muito tempo suspeitam que buracos negros supermassivos provavelmente existiam no início do universo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro Sears 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros se alimentando são geralmente cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles, chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria e faz com que o disco brilhe. E isso não é tudo. Campos magnéticos extremamente fortes produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é liberada no espaço em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à velocidade da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. Os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte da Cosmic Evolution Early Releasing Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 570 milhões de anos. Além do buraco negro super antigo, os cientistas identificaram dois outros, que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. Eles também descobriram 11 galáxias antigas que existiam entre 470 e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. Agora, que tal dar uma olhada nos maiores buracos negros que os astrônomos encontraram até agora e descobrir o que aconteceria com a Terra se um deles entrasse no Sistema Solar? A NGC 6066 é um monstro que cresceu e atingiu uma massa de 30 bilhões de massas solares. É uma galáxia elíptica que tem um núcleo ativo no centro. É também uma das fontes mais luminosas de raios-x. O buraco negro supermassivo dessa galáxia gera 2 jatos de rádio simétricos em direções, que é o resultado da queda de gás em seu centro. Outra coisa peculiar sobre a NGC 6066 é que ela mostra um desvio para o azul, o que significa que está se movendo em nossa direção. Será que é hora de fazer as malas e sair do nosso sistema solar? O próximo buraco negro supermassivo, o H1821-643, está localizado na constelação de Draco, a aproximadamente 10,4 giga-anos-luz de nós. A massa desse supergigante é de mais de 30 bilhões de massas solares. Além de ser incrivelmente maciço, o buraco negro também é muito grande. Se ele substituísse o nosso Sol, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Plutão. O próximo buraco negro, o S50014-81, é um dos mais interessantes da nossa lista. Ele tem uma massa de 40 bilhões de massas solares e é, na verdade, um blazar. É o mais energético de todos os quasares, objetos distantes super brilhantes. A luminosidade do blazar é 300 trilhões de vezes maior do que a do Sol e mais de 25 mil vezes maior do que a luminosidade de todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea juntas. Porém, como a distância até esse quasar é de cerca de 12,1 bilhões de anos-luz, não podemos vê-lo diretamente. Mas sabemos que o buraco negro central do quasar consome enormes quantidades de matéria, cerca de 4.000 massas solares de matéria a cada ano. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. É a galáxia mais maciça conhecida até o momento. Como ela é elíptica, não está cheia de gás. É por isso que a formação de estrelas nessa região é muito baixa. Quanto ao buraco negro no centro dessa galáxia, ele se encontra na faixa de massa de 40 a 100 bilhões de massas solares e emite sinais claros de rádio. Mas espere por este campeão! Os astrônomos descobriram uma maravilha gravitacional do espaço que cresceu em proporções realmente inimagináveis. O buraco negro de que estou falando é o TOM 618, e ele tem o impressionante tamanho de 66 bilhões de massas solares. Sim, temos outro buraco negro ultramassivo aqui. Imagine reunir todas as estrelas da nossa galáxia Via Láctea e esmagar a matéria de que elas são feitas em um buraco negro.
e ainda assim não será suficiente para criar um TOM 618. Se esse monstro substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Você sabe que os buracos negros são incrivelmente densos, mas isso não significa que eles sejam algum tipo de predador espacial vagando pelas galáxias e devorando tudo o que encontram pela frente. O TOM 618, por exemplo, ainda tem uma galáxia inteira cheia de estrelas e outras coisas orbitando alegremente sem serem puxadas para dentro. Portanto, a percepção de que os buracos negros são aspiradores de pó gigantes está errada. Na realidade, é incrivelmente difícil fazer um buraco negro crescer. Tente e você verá. E agora, o que aconteceria se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar? A resposta é simples: estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz, e ainda assim causaria um estrago total em nosso planeta. A Terra, juntamente com outros objetos que compõem o sistema solar, seria puxada para a órbita do buraco negro e condenada a girar em torno dele por toda a eternidade. Mas você pode relaxar e respirar fundo. Esses buracos negros enormes ficam longe da gente, no momento. Então, o negócio é o seguinte: algo está prestes a acontecer que pode afetar tudo o que já conhecemos sobre espaço e tempo. Você já ouviu falar de buracos negros, certo? Aquele tipo de fenômeno mais denso do que a vida que geralmente existe no centro das galáxias. Espera-se que 2 deles, localizados a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, entrem em colapso um com o outro e, nossa, não quero estar por perto para ver isso. Vamos esclarecer uma coisa: os buracos negros são as coisas mais poderosas de todo o universo que conhecemos. Se eles decidissem se transformarem em a vingança dos Sith, estaríamos condenados. Um buraco negro já foi uma estrela maciça que se tornou uma supernova, o que significa que entrou em colapso e a magnitude da explosão criou um buraco negro em seu lugar. A propósito, ele não puxa coisas para dentro como um aspirador de pó. Esse é apenas um mito popular. Digamos que substituíssemos nosso Sol por um deles no centro do Sistema Solar. Não mudaria muita coisa, exceto o fato de que talvez todos nós congelássemos. Mas os buracos negros podem fazer algo muito pior do que aspirar coisas: apagar o próprio universo. Se um deles seguisse uma linha do tempo normal, iria de sua criação até o desaparecimento total. Mas o processo é muito, muito lento. Estou falando de bilhões e bilhões de anos até que ele perca totalmente sua massa. Isso se dá em razão de uma constante perda de massa a cada segundo. Ela é irradiada, assim como um bule de chá fervente perde sua água como vapor. No entanto, as coisas raramente saem como planejado, tanto em nossas vidas quanto, aparentemente, no próprio universo. Assim, não seria uma grande surpresa descobrir que 2 buracos negros estão a caminho de entrar em colapso. Foi o que os cientistas descobriram recentemente, e vamos apenas dizer que esse é um dos motivos pelos quais a comunidade científica está se assustando um pouco. A primeira pergunta que vem à mente é: o que isso significa para nós, humanos? Aniquilação total? Ora, não há necessidade de ser tão dramático. Na melhor das hipóteses, estaríamos em uma experiência do tipo interestelar. Prossiga, por favor. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo aconteceu. Há 45 anos, um grupo de cientistas começou a notar um comportamento estranho vindo de uma galáxia muito, muito distante. Ela se encontra a 9 bilhões de anos-luz de distância, e seu nome científico é um bocado complicado, mas vamos chamá-la de super distante. Você deve estar se perguntando: como os cientistas observaram esse buraco negro tão distante se ele não emite nenhuma luz? Boa pergunta! Isso ocorre porque esse tipo de formação reúne discos de gás ao seu redor e emite parte desse material para o espaço. Esses jatos podem ser detectados a uma distância de milhões de anos-luz. Agora, se eles forem direcionados para o espaço, os cientistas dão a esses buracos negros um nome especial: blazares. Um deles, em particular, vem ganhando atenção mundial recentemente. Nome longo, mas vamos chamá-lo apenas de Andy. Imagine que você é um cientista da Caltech, está observando um blazar em seu radiotelescópio e percebe um comportamento estranho. O brilho aumenta e diminui, como o tic-tac de um relógio. A princípio, você não entende o que está acontecendo ali, em um canto distante da galáxia. Mas então percebe que deve haver outro buraco negro circundando o primeiro. Em outras palavras, os cientistas descobriram que Andy estava sendo orbitado por outro blazar, Gomer. E a realidade de sua cintilação só pode significar que eles estão próximos de um colapso total.
E fica pior. Estima-se que cada um dos 2 blazares tenha algumas centenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Você já viu a nossa estrela? Ela é enorme, tem 333 mil vezes a massa da nossa Terra, o que mostra que estamos destinados a enfrentar algo fora de nosso alcance. Essa não é a primeira vez que os cientistas detectam algo assim. Em setembro de 2015, o Observatório LIGO percebeu uma colisão de 2 buracos negros. Cada um tinha o peso de 30 sóis, e um equivalente a 3 massas solares foi liberado quando se chocaram. E adivinhe só, essa onda gravitacional passou pela Terra na velocidade da luz, mas não fomos realmente afetados por ela. Talvez você estivesse dormindo e sentisse algo estranho no ar, mas nada significativo aconteceu conosco ou com o nosso planeta. Mas isso se deve ao fato de a explosão ter sido fraca. O fato é que a esperada colisão entre Andy e Gomer enviará ondas gravitacionais sem precedentes por todas as galáxias, e elas chegarão ao Sistema Solar. Mas o que essa onda de choque é realmente capaz de fazer? Ela poderia impedir que o Sol liberasse gás por alguns minutos, ou seja, deixaria de aquecer o Sistema Solar. Então, digamos que você estivesse em seu dia de verão e, do nada, a atmosfera congelasse por alguns segundos. Não parece muito agradável, não é? Mas essa é, na verdade, uma possibilidade melhor do que a próxima. Em um dos piores cenários, a explosão da colisão entre Andy e Gomer poderia quebrar as ligações entre os átomos e fazer com que tudo se desintegrasse. Você, eu, seu gato. Todos nos transformaríamos em pequenas partículas flutuando no vácuo do espaço. Isso pode parecer assustador, mas os cientistas dizem que um átomo é feito de 99% de espaço vazio, e significa que todos os habitantes da Terra, todos os 8 bilhões de nós e tudo o que existe, plantas, objetos, animais, são compostos de 99% de espaço vazio. Então, talvez, tudo o que o Andy e Gomer fariam seria separar todos os nossos átomos e nos dessolidificar. Por outro lado, a explosão poderia bagunçar a estrutura do espaço e do tempo como a conhecemos. Você se lembra de Albert Einstein, certo? O do cabelo maluco? Ele é o nome por trás da teoria da relatividade e descobriu que o tempo é relativo, sempre depende do observador. Isso significaria que o tempo não é o mesmo em todo o cosmos. Mas por quê? Bem, porque a teoria da relatividade de Einstein também é uma da gravidade. Ele indicou que a gravidade é o efeito que os objetos têm sobre o tecido do espaço-tempo. Todo objeto que tem massa, incluindo eu, você, seu gato e nosso planeta, e cria uma deformação ou uma distorção no tecido do espaço-tempo que faz com que ele se curve. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional e maior a distorção no tecido. Pode parecer complicado, mas é isso que cria diferentes percepções de espaço e tempo em todo o cosmos. É por esse motivo que você envelhecerá de forma diferente na Terra e em Júpiter. É a razão pela qual o tempo passa de forma completamente diferente para os astronautas em missões longas e para as pessoas que permanecem na Terra. E também porque uma colisão de 2 megablazares poderia bagunçar nossas percepções de espaço e tempo, devido à força total de suas ondas de choque gravitacionais. Entendeu? Sem mencionar que os buracos negros já são uma enorme distorção no tecido do espaço-tempo. Você se lembra daquela cena de Interestelar, certo? Em que o personagem principal dobra o contínuo, um espaço-tempo, por meio de um buraco negro. Mas não tente fazer isso em casa. Até onde sabemos, qualquer pessoa que opte por entrar em um buraco negro não tem garantia de voltar para casa. Os cientistas dizem que essa explosão do blazar ocorrerá em aproximadamente 10 mil anos. Mas espere um pouco. Se ele está a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, significa que esses 2 buracos negros já deveriam ter colidido muito antes do nascimento do nosso Sistema Solar e do nosso planeta natal. Veja bem, o Sistema Solar nasceu há cerca de 4 bilhões de anos. E como levamos 9 bilhões de anos-luz para receber a luz emitida pelos blazares em primeiro lugar, significa que o colapso dos 2 já ocorreu e chegará à Terra daqui a 10 mil anos. O que quer dizer que as ondas de choque já estão percorrendo as galáxias neste exato momento. Mas ainda assim, é algo que nem mesmo seus tataranetos estarão por perto para ver. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir.
O universo é repleto de maravilhas, e a estrela buraco negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo.
Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Você pode ter passado por um buraco negro e nem saber disso. Não um daqueles do espaço sideral, mas um buraco negro da internet. Isso pode acontecer quando o site que você está tentando acessar não carrega ou seu e-mail parece se perder para sempre no ciberespaço, nunca chegando ao seu destino. Uma equipe de pesquisa em uma universidade famosa nos Estados Unidos começou a analisar esse fenômeno e o que eles descobriram é incrível. Para começar, essa situação de coisas se perderem na internet acontece com muito mais frequência do que você imagina. Para ajudar a identificar esses pontos fracos, pesquisadores montaram um mapa interativo online que é atualizado a cada 15 minutos. Neste mapa, os buracos negros online são apontados com bandeiras vermelhas. Se a sua mensagem não chegar ao seu amigo enquanto vocês estão enviando e-mails um para o outro, pode ser porque a sua rede sem fio tem algum tipo de erro, ou mesmo porque um servidor específico caiu momentaneamente. Esses são os casos simples e explicáveis. Outros são mais misteriosos e mais difíceis de compreender. Neste momento preciso, muitas mensagens em todo o planeta são perdidas em buracos negros online. Pense desta maneira. Todas as informações enviadas pela internet se movem como pacotes.
sendo transportadas de um endereço para outro, até mesmo para os cantos mais remotos do mundo. A maioria das pessoas já passou pela experiência de ter uma encomenda, carta ou pacote perdido pelo correio. Ele pode ter sido destruído ou pode até ter caído do veículo de entrega quando estava sendo carregado durante o transporte. A empresa de transporte ou o vendedor geralmente assumem a perda, simplesmente reembolsando o dinheiro que você gastou ou reenviando o produto. É o mesmo com as informações online, só que, neste caso, não temos ideia para onde elas vão quando se perdem. Veja como o mapa interativo funciona. Pesquisadores enviam mensagens teste em todo o mundo para procurar computadores que possam ser alcançados. Falhas de comunicação curtas são ignoradas. Esses tipos de problemas se tornam buracos negros quando não respondem dentro de 15 minutos. No geral, a pesquisa descobriu que mais de 7% dos computadores em todo o mundo experimentaram esse tipo de erro pelo menos uma vez em 3 semanas. Este mapa ajudou a descobrir o que são buracos negros da internet? Na verdade, não, mas é um primeiro passo para desvendar o mistério. Até agora, tem sido mais útil para operadores de rede profissionais que realmente precisam manter a internet funcionando sem problemas. Uma outra sensação digital foi a da história da música mais misteriosa da internet. E remonta a 2007, quando alguém postou um clipe de uma música no site de fãs de uma estação de rádio canadense. O mesmo comentário afirmava que a música havia sido gravada em uma estação de rádio alemã há algum tempo, mas não tinha ideia de quem era o cantor ou quando a música poderia ter sido gravada. A música em si também não ajudava muito. Tinha uma batida simples, vocais monótonos e soava muito semelhante à maioria dos hits dos anos 80. Parecia familiar, mas ao mesmo tempo era muito difícil identificar de onde poderia ter vindo. As informações sobre a música se espalharam muito rapidamente na internet, mas ninguém sabia quem a escreveu, quem a cantava ou mesmo quando poderia ter sido gravada. Não demorou muito até que a maioria dos aficionados por música na internet começasse a chamá-la de a música mais misteriosa da internet. Quem postou o comentário inicialmente se juntou na busca, dizendo que foi o seu irmão que gravou a música de uma estação de rádio anos antes. Ele achou a música legal e esperava que um dia fosse reproduzida para que ele pudesse descobrir o nome do artista. E isso nunca aconteceu. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas tentaram reivindicar a propriedade da música, mas nenhuma conseguiu comprovar a veracidade. Alguns até acreditaram que a postagem original procurando descobrir o cantor não tinha outro propósito além de chamar a atenção e criar um frenesi online. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir o autor da música, mas as comunidades online ajudaram muitas pessoas, desde este primeiro caso, a identificar suas músicas favoritas perdidas. Outros mistérios da internet são muito mais assustadores. Em junho de 2011, um jovem chamado Frank faleceu repentinamente de uma doença cardíaca. 5 meses depois, seu melhor amigo, Tim, começou a receber e-mails dele com um assunto estranho. Simplesmente dizia, "Estou observando." Além da introdução intrigante, o e-mail também continha informações que apenas os 2 homens poderiam saber. Algum tempo antes, ambos estavam no sótão do Tim, conversando sobre o que fazer com o espaço. Até onde o Tim sabia, ninguém mais ouvira essa conversa. Estranhamente, o e-mail pediu ao Tim que começasse a limpar o sótão para que ele pudesse finalmente usá-lo. Seu melhor amigo não foi o único que recebeu e-mails do além. Um primo do Frank também recebeu uma mensagem dele, falando sobre um tornozelo quebrado. Surpreendentemente, seu primo realmente machucou a perna uma semana antes de receber o e-mail. Até hoje, ninguém sabe quem enviou esses e-mails. Até onde seus amigos e familiares sabem, ninguém tinha acesso ao computador ou às senhas do Frank. A maioria deles também não acreditava que a conta pudesse ter sido hackeada. Se você é fã de casos não resolvidos na internet, certamente já ouviu falar do nome John Titor. Tudo começou em 2000, quando um usuário com esse nome começou a postar informações na internet um dia, alegando ser um viajante do tempo. Ele alegou ser do futuro e passou a fazer algumas previsões sobre o futuro. Para começar, John Titor afirmou ser um soldado que veio do ano de 2036. Neste ano específico, aparentemente, um vírus de computador já havia destruído o mundo. A razão pela qual ele voltou foi para recuperar um computador IBM de 1975, que seria crucial para salvar o mundo do vírus.
Tecnicamente, ele não precisava viajar para os anos 2000, mas fez um pequeno desvio porque queria visitar seu filho de 3 anos. Ao longo de alguns meses, esse usuário respondeu a todas as perguntas que as pessoas lhe fizeram, descrevendo o futuro de uma maneira muito enigmática. Ele sempre se certificou de adicionar uma isenção de responsabilidade às informações que fornecia, afirmando que existem realidades alternativas, então sua rendição do futuro pode não ser a que vai acontecer. A pergunta mais óbvia que as pessoas fizeram foi: como Tyler conseguiu viajar no tempo? Ao longo de suas muitas respostas online, ele deu às pessoas uma série de especificações técnicas sobre como as viagens no tempo acabam funcionando no futuro. Ele também forneceu algoritmos complexos e até mesmo fotos da máquina. Mas as fotos eram de péssima qualidade. As câmeras vão ficar muito ruins no futuro? Difícil de acreditar. Em algum momento, durante sua existência online, John Tyler simplesmente parou de postar. Seus seguidores foram rápidos em assumir que ele poderia ter terminado sua missão e teve que viajar de volta para o futuro para salvar a humanidade. Depois que ele desapareceu dos fóruns online, muitas pessoas afirmaram saber o que estava por trás da história. Um jornalista foi até contatado por 2 pessoas diferentes alegando ser o John. Ambos ficaram um pouco ofendidos por não terem sido contatados nem mesmo para uma entrevista. A mais estranha de todas é provavelmente a história de uma mulher alegando que ela tinha namorado John Tyler quando ele viajou de volta a 1975. O relacionamento deles até gerou um menino, que, se você pensar bem, nasceu tecnicamente antes de seu pai. A maioria das coisas que John Tyler previu não aconteceu. Então, por que a história dele se tornou tão popular? Por pura sorte, alguns diriam. A internet está cheia de todos os tipos de histórias estranhas, mistérios, farsas e trotes. Alguns deles recebem atenção suficiente para se espalharem rapidamente pela web, mesmo sem provas, e algumas pessoas acreditam que sejam reais.